Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e a família também. Então, nós vamos fazer uma retomada, né? Os tipos de misturas homogênea e heterogênea. Essa retomada é uma habilidade do sexto ano, né? A 01. A gente classifica os tipos, né, de misturas homogênea e heterogênea e vê as características, né, ou as propriedades dos materiais. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho da mistura, são uma proporção de matérias formada por mais de uma substância, chamadas de componentes. São classificadas em dois tipos. Então, quer dizer, quando eu vou trabalhar as misturas, que é a mistura homogênea, a mistura heterogênea, elas são formadas de componentes. Quem são esses componentes? Pode ser um sal, pode ser um açúcar, pode ser a água. Esses são os componentes, ok? E aí, se a gente misturar esses componentes, esses materiais, que vai resultar, então, numa mistura. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto a heterogênea apresenta mais que uma fase. Então vamos lá, vamos pensar. Se eu falo que a mistura homogênea é formada por uma solução, quer dizer que eu tenho um componente água, eu tenho um componente açúcar, e misturando os dois, eu vou ter essa solução. Então, por isso que nós falamos que as misturas homogêneas são soluções, né? Que ela apresenta só uma única fase. Já a heterogênea pode apresentar duas ou mais fases. Quer dizer, os componentes vai estar nítidos, a gente vai conseguir enxergar a olho nu. Então, como eu disse para vocês, solução é uma mistura homogênea, constituindo de soluto e solvente. Então, eu tenho o soluto, que é o sólido, a parte que será dissolvida pelo solvente. Solvente é o líquido, que irá dissolver o soluto, ok? Então, eu estou dando um exemplo aí, vocês estão vendo, né? Que eu tenho o solvente, que é a água, e o soluto, que é o açúcar. Então, a hora que eu misturo, ele já está aqui. A hora que eu misturo, por isso que fala mistura, né, galerinha? Ó, eu misturo, eu ponho a colher lá dentro e misturo, aí eu vou ver se formou uma fase ou mais que uma fase. Aí eu vou poder determinar se essa mistura é uma mistura homogênea ou heterogênea, após eu mexê-la. Então, toda vez que a gente vai fazer um experimento, não adianta colocar só os componentes e não mexer. Eu tenho de mexer os componentes para ver se realmente vai aparecer as fases, para distinguir ela com uma mistura heterogênea, ou então ela vai ser uma mistura homogênea. Bom, a mistura homogênea, ela não dá, a gente não consegue ver os componentes de maneira alguma, a olho nu, tá? Então, na hora que eu misturei lá a água, o açúcar, agitei com a colher, eu não consegui ver a água e o açúcar na água. Eu vi uma solução, ok? Se eu pegar essa solução, levar no microscópio, eu vou enxergar? Não, não é possível distinguir nenhum componente, nem a água, nem o açúcar, certo? Muitas vezes, se eu colocar água e açúcar, mexer, colocar o copinho lá, pegar no mesmo copinho, colocar água e o álcool, mexer, colocar, vocês vão ver que o álcool e a água também formam uma solução, ok? E aí, você olhando assim, qual dos dois é o açúcar e qual dos dois são o álcool? Então, não dá para definir, né, as soluções, né? Se eu não tiver o cheiro, o gosto, mas não podemos provar nenhum experimento, tá bom, galerinha? Não pode provar nenhum experimento. Bom, aqui, pessoal, nós vamos dar uma recordadinha lá na propriedade da matéria. Quando eu trabalhei com vocês e falei que a propriedade da matéria, então os materiais, ele pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso, certo? E que ele fazia uma transformação física. Lembra da água? Que eu falei que isso vai ocorrer um processo. Se ele está no estado sólido, vai para líquido, aí ele faz um processo chamado fusão, ok? Então, recordando? Belezinha. Aqui,
eu quero deixar bem claro para vocês que o estado que encontra esse líquido, né, que nós conhecemos como água, ele está no estado líquido, né? E esse aqui, esse sólido, é o açúcar. Misturando os dois, claro, agitando com uma colher, né, para fazer a mistura, eu vou ter então uma solução chamada água com açúcar. Por isso que a gente fala, essa mistura homogênea são chamadas de solução. Aqui encontramos então as misturas de solução, né? Tipos de mistura. A mistura homogênea e a mistura heterogênea. A mistura homogênea sabemos que ela é uma solução. Então, uma mistura homogênea é formada de uma fase só e é uma solução. A mistura heterogênea, ela pode ser formada mais que uma fase, certo? Aqui no caso são duas fases, que nós estamos vendo nitidamente a água e o óleo. Então, nós conhecemos que é uma mistura heterogênea. Então, é claro que as misturas heterogêneas dá para ver a olho nu, certo? Mas toda vez que virar uma mistura heterogênea, ela tem que ser em líquido? Não, ela pode ser no sólido, viu, galerinha? No sólido pode ter uma mistura, o que? Heterogênea. Eu também no sólido eu posso ter uma mistura homogênea, ok? Então, aqui nós vamos ver alguns exemplos, né, de misturas homogêneas. Então, o que é mistura homogênea? É aquele que é formado de uma fase só. Tem dois componentes? Sim, o soluto e o solvente, certo? Então, por isso que ela vai virar solução, recordando a matéria. Então, as misturas homogêneas, a gente conhece elas como monofásica. Por que monofásica? Porque tem uma fase só. Então, mono é um, fásica, quantas fases? Eu vejo uma só. Se a gente olhar bem aqui nesse sorinho, eu estou vendo um líquido, mas pode ter um monte de componentes aí dentro desse líquido, certo? Mas eu estou vendo uma só fase. Se eu estou vendo uma fase, eu sei que é uma mistura homogênea, ok? Então, essa mistura homogênea, então nós chamamos de solução, ok, galera? Então, o soro fisiológico, a salmoura, o álcool hidratado, o ar, o ácido, são todos os exemplos de mistura homogênea. Só vemos uma fase só. Então, se nós vemos uma fase só, o nome dela é monofásica. E ela é uma solução. Aqui eu mostro para vocês também o exemplo agora de mistura heterogênea. Relembrando que a mistura heterogênea, posso colocar mais que um dos componentes, ok? Mas só que esses componentes vai ficar nítido, eu vou poder ver. Então, vai formar fases, né? Então, a fase que vai formar, né, dos componentes, a gente reconhece, então, como uma mistura heterogênea. Então, eu coloquei bem aqui para vocês, bem explicadinho, né? Mas, nas misturas heterogêneas, é nítida a presença das duas ou mais componentes. Eu posso ter vários componentes, ok? E assim forma uma fase da mistura. Olha que legal aqui. Eu coloquei para vocês, aqui, ó, arroz e feijão. Arroz e feijão é uma mistura heterogênea. Olha, galerinha. Por quê? Você não está vendo o arroz? Você não está vendo o feijão? Formou quantas fases? Duas fases. Então, a gente não pode deixar misturas, uma coisa tão simples. Tem muitas misturas no nosso cotidiano que são heterogêneas. E tem muitas que são homogêneas, que a gente consegue visualizar ou uma fase ou mais que uma fase. Bom, esquematizando para vocês, eu digo o seguinte. Aqui, ó, a água mais açúcar é água com açúcar. Então, portanto, isso aqui é uma mistura homogênea. Se ela é uma mistura homogênea, ela é uma solução. Porque os componentes eu não consigo visualizar. Então, eu coloquei bem explicadinho aqui para vocês. Elas apresentam de forma uniforme, em apenas uma fase, que é a monofásica, e isso acontece porque as substâncias se dissolvem e se tornam, na verdade, uma solução. Tudo bem? Bom, e aqui, dona Márcia, o que se trata? Somente da mistura heterogênea. Apresenta duas ou mais fases.
Então, nós falamos quando aparece mais que 3 fases, a gente fala que ele é um polifásica, né? Não existe mistura heterogênea gasosa, só existe na homogênea, tá? Recordando vocês. Então, a misturas bifásica, por que é bifásica? Porque tem 2 componentes, eu estou conseguindo visualizar, e ela tem 2 fases. E aqui, ó, ela é trifásica, porque ela tem exatamente 3 fases. Se ela tem 3 fases, ela tem 3 componentes, certo? E na mistura polifásica, é 4 fases distintas, também que eu consigo ver as 4 fases, o azulzinho, amarelinho e o roxinho, ou cor de rosinha, e mais as bolinhas aqui dentro. Então, ela é uma polifásica. Ok, galera? Então, a gente tem que ter isso na consciência. E outra, não podemos esquecer que não existe mistura heterogênea, certo? Na forma gasosa. Ela só vai existir na homogênea. Bom, pessoal, aqui também eu recordo rapidinho, certo? Os métodos de separação de misturas, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, entre das quais as mais, assim, utilizada, né, que a gente consegue ver no nosso dia a dia, é a catação, tá? Então, a catação, ela está muito presente em nossa vida e é um método de separação. Exemplo, se vocês têm lá no guarda-roupa um monte de sapatinhos ou roupa que não te serve mais, o que vocês vão fazer? Vocês não vão fazer uma separação? Vocês vão fazer uma catação, né? Vocês vão separar o sapato que não está servindo, a roupa que não está servindo, porque a gente tem que fazer o quê? Uma doação, né, gente? Lembrando sempre, né? A gente tem que doar para aqueles que não têm, né? E mesmo aqueles que já receberam, não serve, doa para outras pessoas. Temos que ter essa consciência, né? E vamos ajudar muito na vida sustentável nossa, porque se a gente ficar só no comprar, 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 né? A gente vai danificar muito o nosso meio ambiente. Então, esse é um método de sustentabilidade. Então, eu tenho lá na minha casa um irmão de 20 anos, eu tenho uma irmã, um outro irmão de 16 anos, tem um outro irmãozinho lá de 10, tem um outro lá que nasceu, tem 3 aninhos, tudo homem. O que eu tenho de fazer? Separar. Eu vou separar as minhas roupas, quando eles crescerem e chegar ao tal tamanho, eles possam usar. E isso é um método de sustentabilidade, certo? Então, não é doar porque não me serve ou porque eu tenho muito. Não, não. Doar, a gente tem que estar com consciência de sustentabilidade. Tudo bem, galera? Então, a catação é um método, como eu falei para vocês, que está no nosso dia a dia. Um estado bem corriqueiro nosso, né, principalmente das mulheres, né, porque as mulheres que mais cozinham que homem, hoje, no século XXI, não posso mais dizer isso, tá, galerinha? Porque o século XXI, o homem também cozinha. Vai indo para a cozinha também, né? Que ambos trabalham, ambos têm de trabalhar em casa também, né? Ajudando sempre. Não é porque eu sou homem, eu não posso cozinhar. Eu tenho de cozinhar sim, né? Vamos lembrando que hoje a vida está difícil, né? A mulher não pode ficar em casa e o homem também não. Né? Ambos trabalham para poder sustentar a família. Mas quando chega em casa, ambos trabalham também. Porque não é só serviço para um, não. Tem de repartir o serviço. Tudo bem? Então, vamos nos preparar aí para a nossa cozinha. O arroz hoje, ela não vem com tanta impureza, tá? O arroz, ele vem hoje limpinho, no saquinho, já dá para abrir o saquinho e já utilizar na panela. Não precisa fazer nenhum método de separação. Mas o feijão, sim, certo? O feijão é um método que a gente tem de ainda utilizar a catação. Porque mais que você compre o tipo 1, né, que é o melhor deles, tem o tipo 2, tipo 3, o melhor lá, a gente tem de fazer a catação, porque geralmente vem um lá de um formato esquisito, vem com pedrinhas, né? E a gente faz, então, separar, né, os ruinzinhos dos melhorzinhos, né, que a gente fala. Mas, então, esse método está no nosso dia a dia. Mas tem um método de catação que é a questão de sobrevivência de muitos seres. E eu acho que é um método muito legal. Também é a parte de sustentabilidade, né? Eu acho que vocês sabem do que eu estou falando.
Esse método aí é muito importante hoje para o nosso meio ambiente, que é a reciclagem, né? Então, hoje nós temos os catadores, né? Tem até um nome, catadores de latinha, de plástico, de papelão. Quer dizer que eles catam esses produtos e revendem, né? Para fazer uma reciclagem. Isso é muito legal. E vem qual é o método? Método de catação. Porque ele tem que separar, muitas vezes, tem gente que não separa o seu lixo, né? Importante na nossa casa ter 3 latinhas, né? Lá, fora, cestinho, né? Ou põe um cestinho lá, 3 cestinhos, um para material orgânico, né? O que é o material orgânico? Resto de comida, casca de batata, apesar que casca de batata, de cenoura, casca de laranja, casca de ovo, dá para fazer o quê? A gente trabalhar com compostagem, né? Mas vamos ao caso agora da reciclagem, certo? Então, material orgânico, um para plástico e um para quê? Metal. Isso é muito importante, tá? Antigamente não se reciclava vidro, hoje está falando em reciclar vidro, que também é importante. Não esqueçam, né? Que um vidro, ele é feito do quê? De areia. Muito bem, né? Então, a gente tem que lembrar tudo isso daí. Então, esse método que a gente fala, né, catação, é o método que a gente está constantemente utilizando no nosso dia a dia. Ah, esqueci uma fase, a fase do piolho. Lembra na escola? A gente tem lêndia, né? A gente pega, assim, eu já peguei quando eu estava na fase estudantil. O que acontece? A mãezinha lá fica lá, catando as lêndias no cabelo, né? E coloca remedinho, tira as lêndias, tira os piolinhos. Por isso que tem que manter sempre os nossos cabelos bem lavados, presos, para não pegarmos o piolho, né? O danadinho adora um cabelinho, né? Então as meninas aí que tem que proteger, mas menino também pega, tá? Fica atento aí, meninada. Tomando um bom banho, fazendo uma boa higienização, né, na cabecinha, para não pegar o danadinho, ok? Então, vamos conhecer agora alguns métodos sem ser a catação. Então, nós temos o método da mistura heterogênea, que nós falamos de centrifugação. Quando eu falei na sala para vocês o ano passado, eu volto a falar aqui na sala, centrifugação. Onde eu vejo? Máquina de lavar roupa. É centrifugando. A mãe fala, veja lá se minha máquina está centrifugando. Por quê? O que ela está fazendo? Separando a água do tecido. Ela está tirando o máximo a água do tecido. Então, o método de centrifugar. Mas a centrifugadora a gente usa também em laboratório, viu, galerinha? Para separar o plasma, né, do sangue. Então, a gente consegue também separar a base de centrifugação. Decantação. Decantação é legal também a gente saber. Muitas vezes, vocês têm um tio ou conhece alguém que tem piscina em casa, ou foi num clube, e já viu alguém, pessoas assim, jogarem uma substância na água, e o que acontece? Ele vai começar a pegar todas as impurezas e levar para o fundo da piscina. Isso fica decantação. A sujeirinha fica tudo embaixo. Aí o cara vem com um filtro e limpa tudo lá embaixo. Então, um caso de decantação. É legal. Filtração, duvido que tenha alguém que não sabe, né? Filtrar o café, cafezinho do dia, né? Então aí é legal, né? Olha, preste bem atenção, o café é uma mistura heterogênea. Dona, mas a gente vê só uma cor. Peraí, eu vou explicar. Heterogênea, por quê? Quando você põe a água e o pó, você acaba misturando, o que acontece? O pó fica em cima, a água fica embaixo, ok? Mesmo que a água mudou de cor, ela ficou preta, tudo bem. Mas eu vejo nitidamente o pó e nitidamente a água, ok? Então, formou duas fases. Quando eu passo pelo método de separação, de filtração, o que acontece? Eu vou ficar com o pó em cima e o líquido embaixo. Aí o cafezinho embaixo que tomamos, aí é uma mistura homogênea. Legal, né? O café tem dois tipos aí, homogênea e heterogênea. Separação magnética. Separação magnética é muito legal. A separação magnética é usada, né, frequentemente por nós, por os mais antigos, né, até quase que a gente fala, mas é usado quando a gente tem um problema nas bacias, né, as bacias que sustentam aí a nossa praia, né, muitas vezes derramam um óleo do navio
e acaba pegando nas pelugens dos animais. Então, para arrancar o óleo que tem na penugem, o que eles fazem? Eles borrifam, certo? De malha de ferro na asa dos animais. Aí ele pega um imã e passa, então como se fosse raspando para retirar aquele óleo do animal. É agressivo isso? Extremamente agressivo. Judia o animal? É judia do animal, tá? Então esse método aí, mas é o único que a gente consegue tirar o óleo até de pena de algumas aves, né? E é uma judiação, porque a gente não consegue realmente, ele danifica realmente o ambiente aquático, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas separação magnética aí, também eu posso fazer. Eu estou precisando tirar umas limalhas que estão lá no, misturado com areia. É só passar um em cima, ó. Você cata todas as limalhas, ok? Levigação é um tipo de uma peneira em forma de funil, que vocês já conhecem, e ela é usada muito para separar, né, a areia do ouro, né? Então a gente coloca até o mercúrio, né, para destacar o ouro, então a gente consegue fazer pelo método de levitação. Você vai fazendo a livigação, que é você jogando nas bordas, né, a água e vai ficando no fundo as pedrinhas, ok? Peneiração. Essa peneiração é muito usada no nosso dia a dia. E principalmente é um material muito utilizado numa profissão muito árdua, mas é muito bonita, é o pedreiro, né? O pedreiro utiliza a peneira, né, para separar os grãos maiores com os grãos menores, né? De quem? Da areia. Quando ele vai fazer um reboco numa parede, e tem que ficar tudo lisinho, ele tem que precisar de uma areia fina. Então ele faz um método de peneiração para que a areia saia conforme um pozinho, né? E para ficar um reboco bonito. Então é legal realmente esse método de peneiração. Bom, ventilação. Eu me lembro da minha mãe fazendo esse método e, coitada, ela nem sabia na época, né, que ela estava fazendo o método de ventilação. Ela fazia amendoim torrado, né, no forno, e a hora que ela tirava o amendoim, ficava aquela casquinha toda solta, craquelada dentro da assadeira. Aí ela pegava, chacoalhava a assadeira e soprava para que aquelas casquinhas saíssem do amendoim. Então, ou ela esfregava um amendoim com o outro na palma da mão e ia soltando as cracas da casquinhas. E depois soprava para tirar as casquinhas. É muito legal, né? Esse é o método de ventilação. Bom, então chegamos lá na mistura homogênea. Por sua vez, tem que passar por um processo químico, tá? As misturas homogêneas não é fácil, separações. Dá para fazer manualmente como a gente faz as heterogêneas? Não. Elas já vão para laboratório, né? Ou para um sistema que a gente fala destilação simples e a destilação fracionada, que nós vamos conhecer, que nós falamos muito, né, no ano anterior. A destilação simples, eu posso tirar a água do sal perfeitamente usando esse método no laboratório, né? Que vai sair de um lado, vai sair a água sem estar com o sal, né? E a destilação fracionada a gente usa com o petróleo. Lembra do petróleo? O petróleo é uma substância, né, riquíssima que está lá no nosso mar. Só que esse petróleo, se eu pegar ele, eu não faço nada com ele. Faço alguma coisa com o petróleo? Não. Eu preciso passar por um método de destilação. E aí a gente usa, então, a destilação fracionada. Por que fracionada, galera? Fracionada é forma de fração. Lembra que eu falei aqui que é fração? Fração é divisão. Você dividir, né? Então, ele vai entrar dentro de uma coluna de destilação fracionada, através de uma temperatura, né? Ele vai fazendo esse fracionamento, aonde vai sair os derivados do petróleo, que sai a gasolina, que sai o querosene, que sai o gás, que sai o xisto, que sai o que mais, vocês sabem? O naphtha, né? Muito utilizado por nós. Então, ele faz, então, as separações do produto. Bom, por fim, eu coloquei para vocês aqui um mapa mental, tá? O mapa mental, vocês podem fazer de várias formas. Aqui, esse mapinha mental que eu estou trabalhando com vocês,
é uma maneira de eu estudar. A minha matéria que a professora Márcia deu hoje, como eu faço para estudar? Qual é o título? Mistura. Beleza. Mistura é o título. Aí eu vou poder colocar o quê? Mistura é diferente de substância, certo? Então, mistura, vocês estão vendo aqui, ó, substância pura, né? Oxigênio O2. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio. E aqui é o gás carbônico, ok? O nitrogênio, o gás carbônico, água. Então, é a forma molecular. A gente fala que é a parte composta, né? Então, ela não é pura. Ela deixou de ser pura porque ela tem outros compostos. E, ao mesmo tempo, eu vou formando, então, o meu mapa mental do jeito que eu quiser. Eu posso entrar com mistura, tenho 2 tipos de mistura, homogênea e heterogênea, falando delas. Posso falar que dentro das misturas, homogênea e heterogênea tem seus componentes. Lembra, a homogênea, ela tem seus componentes. Ela não é feita só de uma coisa, ela é formada com outros componentes. Eu tenho a água, que é o líquido, que é o solvente, e tenho o sólido, que é o açúcar. Então, se eu misturar os dois, eu vou ter uma solução. As misturas homogêneas viram uma solução. Porque só forma uma fase só, galera. Não posso esquecer. A fase é o que eu vejo, ok? Componente é o que eu misturo. Então, numa mistura de homogênea, posso ter vários componentes. E ela ser uma mistura homogênea. Tudo bem, galerinha? Deu para entender? Então, monta seu mapinha mental, faça ele bonitinho, estude essa matéria e enviem para mim, tá bom? Eu vou gostar muito de receber isso. Não esqueça, é só fazer no caderno, né? Faz seu mapinha mental, tira a foto e envia para o meu WhatsApp para eu dar uma olhada. Muito bem, chegamos no final da nossa aula. Vocês têm uma atividade para vocês responderem no Google Formulário, tá? O Google Formulário é esse daqui, ó. Vai o link para vocês. Vocês clicam no link, abre seu Google Formulário e lá estão todas as perguntas. Vocês respondam e, por favor, revisem as questões. Uma vez revista e você confirmou, aí você envia. Tá bom, galera? Não tenha pressa de fazer a atividade. Não é no chutódromo, tá? Se fosse no chutódromo, eu estaria milionária, de tanto jogar na Mega Sena. Mas até hoje eu não acertei, tá bom? Então, ó, atividade proposta no Google Formulário e impressa, porque tem alguns alunos que não estão com não têm condições de fazer. E ela também vai ser liberada e impressa. Realize uma prática de mistura homogênea ou heterogênea. Faça um vídeo ou tire uma foto do seu experimento. Envie para a sua professora de ciências, tá bom, galera? Ó, se eu estiver lá no almoçando, olha como é legal fazer uma prática de mistura. Eu estou lá almoçando, né? A minha mãe colocou uma mesa lá e ela colocou tais componentes no meu prato. É uma mistura heterogênea, não é? Tira uma foto do prato e envia para mim. Olha que legal, tá vendo? Não precisa muito esforço. Mamãe fazendo um café. Mãe, espera aí. Vamos lá no procedimento. A senhora misturou a água com pó, beleza, tira uma foto. Né? Formou uma mistura heterogênea. Aí ela colocou no método de filtração. Ela coou, o pó ficou no filtro e o líquido que saiu é nosso cafezinho adorável, né? Então, aí ficou uma mistura homogênea. Eu não consigo mais ver, é só um líquido preto. Ok, galera? Invente, crie e invente mais experimento e me mande. Um beijo, um abraço e um queijo para todos. Beijão!